Inverno começando hoje, e nós vamos destacar a importância dos cuidados com a alimentação dos rebanhos nesse período do ano. Estamos aqui com um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Dr. Rodrigo Gomes, que vai falar conosco sobre isso. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Zaidan. Prazer estar aqui novamente com vocês. O prazer é todo nosso. É verdade que um animal, por falta de comida nesse período de seca, né, sem pasto, chega a perder um bovino até 80 quilos no seu peso? Zaidan, é possível, né? O animal vem aí bem alimentado durante as águas, né? Que a pastagem está em boas condições, e dependendo se chega nesse momento, né? Não tem pastagem em boa quantidade, em boa qualidade, esse animal, dependendo dessa categoria, ele perde peso mesmo. Você pega um animal exigente, pesado, que, né, precisa de alimentação para se manter e para ganhar peso, numa situação muito ruim, ele chega a perder 80 quilos, né, o que é péssimo para a pecuária, leva aquele boi sanfona que a gente tanto conhece, né? O animal que engorda, emagrece, e leva lá 4, 5 anos para ser abatido. Nessa época do ano, estamos praticamente entrando no mês de julho, né? A seca deve ir na maior parte do país até setembro. O produtor que não planejou a sua estratégia de nutrição do gado vai ter que, né, recorrer a emergências. Quais são essas emergências? A emergência sempre é o último caso, realmente é o que a gente menos recomenda, né, Zaidan? Mas a utilização de um feno, de uma capineira que ele tenha lá na propriedade, né, uma capineira mais antiga, né, por exemplo, cana-de-açúcar, né, que a gente, né, uma receita muito comum é a cana com ureia, né, para alimentar o gado. Então, assim, o feno pode ser utilizado, a gente acha feno para comprar, mas realmente tem que ser o último caso mesmo. O melhor caso é quando o produtor ele consegue se planejar, ter pastagem suficiente para ele passar aí a seca bem, com o mínimo de suplementação, né, para aproveitar essa pastagem que na maioria das vezes vai estar numa pior qualidade, né? Como escolher a suplementação mais adequada? A escolha da suplementação inicia pela categoria animal que você está utilizando, tá? Então, ela vai, falando em bovino de corte, né, a suplementação para vacas de cria vai ser diferente para em relação à fase de recria e também diferente em relação à fase de engorda, né? Pensando em vacas de cria, né, Zaidan, na maioria dos casos, né, a gente tem aí a estação de parição começando daqui a pouquinho, lá em agosto também, algumas propriedades logo em julho. O ideal é que a vacada chegue, né, nessa estação com uma boa condição corporal. Então a ideia... Até para cuidar bem do bezerro, né? Exatamente. E a vacada vai ter que emprenhar novamente mais na frente, depois de 90, 100 dias aí, né? Então, para chegar, né, nessa estação com uma boa condição, óbvio, tem que ter uma massa de forragem, de pastagem disponível na propriedade. O produtor vai ter que ter se programado, como você disse. E aí, como suplementação de vaca normalmente é mais caro, uma suplementação, o que a gente chama de sal ureado. O sal mineral contém ureia, que vai fornecer um pouquinho de proteína para essa vaca conseguir utilizar bem a pastagem que está ali disponível para ela. Você mistura isso na fazenda? Pode ser misturado na fazenda, né? A gente sempre recomenda, se a propriedade não tem uma boa estrutura, de bom misturador, ou não tem mesmo pessoal qualificado para fazer essa mistura, que compre pronto. Tá? De uma boa empresa de nutrição, isso a gente acha nas casas veterinárias, nas empresas de nutrição, isso é muito facilmente encontrado. Agora, se ele tem estrutura na fazenda, dá para fazer também. Claro que tem que ter os bons cuidados, né? Tem que ter uma boa fórmula de um sal ureado, e aí no momento de dosar tanto a ureia quanto o sal mineral e da mistura, ele tem que ter bastante cuidado também. Quem não se planejou tem que preferir sair do 0 a 0, né? Sem perder muito, como a gente falou no começo. Mas é possível sair no lucro também? Sim. Nesse período de adversidade? Com certeza, com certeza. Então, pensando em recria e engorda, por exemplo. Recria, né? O bezerrado está sendo desmamado agora, a partir de abril, maio, né? Já tem um bezerro novo chegando aí. Trabalhar com uma suplementação que a gente chama de suplementação proteinada. Uma suplementação proteinada de baixo consumo. O bezerro vai consumir lá entre seus 250 até 400 gramas de um suplemento lá com 30% a 40% de proteína. Se ele tiver uma pastagem em boa quantidade, não precisa estar em boa qualidade não,
a gente garante aí até cerca de 300, até 400 gramas de ganho de peso por dia. É a suplementação, a modalidade de suplementação de melhor custo-benefício que temos. Tem muitos pastos que estão quase na palhada. Isso aí funciona? É bom? Funciona desde que tenha massa, né? Quando você fala que está na palhada, é uma pastagem que já perdeu sua qualidade, que a gente fala que endureceu. Amarelo, pasto amarelo. Exatamente, perdeu ali a sua digestibilidade, que é a capacidade do boi aproveitar aquele capim, a proteína está lá embaixo. Então a suplementação proteinada vem a recompor essa proteína, principalmente, para ajudar o animal a digerir bem aquele capim, aproveitar os nutrientes e aí ganhar peso. A suplementação para vacas de leite, tem alguma diferença? Aí vai depender muito da fase de lactação da vaca, né? Então, vacas que pariram agora, começaram a dar leite agora, né, agora há pouco tempo, realmente são animais mais exigentes, aí sim a programação da fazenda tem que ser mais rigorosa. Tem que ter uma capineira, né, um napier, uma cana-de-açúcar, ou mesmo, preferencialmente, uma produção de silagem, uma silagem de boa qualidade, como uma silagem de milho, né, para fornecer nesse período seco, principalmente esses animais que estão aí em pico de lactação. Já vacas secas, né, que não estão em lactação, aí sim pode ser trabalhada a pasto com um pouquinho de suplementação para mantê-las até a próxima aparição. Tem uma pergunta cuja resposta pode parecer óbvia, mas eu vou consultar o doutor aqui, o especialista. Estação de monta vai começar quando voltarem as águas. Nesse período agora, quem pensa em fazer estação reprodutiva, o que o senhor diria para esse pecuarista? Para começar agora a estação reprodutiva, olha, eu já vi muitas propriedades fazendo isso. Agora tem que ter um bom planejamento, né? Agora a gente está, né, no início da seca, a gente tem que pensar que um animal parindo agora vai estar no pico aí da lactação, né? Uma vaca vai estar no pico da sua lactação daqui 2 meses, que é exatamente o pico da seca, né? Então, quem escolhe trazer nessa estação de nascimento um pouquinho para dentro da seca, aí tem que ter alguma estratégia de suplementação um pouco mais rigorosa, mais reforçada e para frente. Trabalhar com uma suplementação, de repente, que a gente chama de proteica energética, a vaca vai consumir em torno de 1 quilo aí de uma ração com seus 20, 25% de proteína, isso vai ajudá-la, né, no momento de maior exigência, né, de produção de leite para aquele bezerro, e é exatamente o momento que ela vai estar também sendo submetida à estação de monta. Os cuidados com as crias que vão nascer, quais são? Bom, aqueles cuidados básicos, né, Zaidão, do nascimento do bezerro, né, a boa cura do umbigo, a aplicação de uma ivermectina, por exemplo, né, depois fazer os cuidados contra a diarreia, né, isso aí a gente sabe que tem que fazer, e fazer a boa alimentação da mãe. Fazendo a boa alimentação da mãe, isso aí vai se traduzir em leite e o bezerro ele vai conseguir ser bem criado. O leite segura o bezerro nesse período? Sim, exatamente. Então, até os seus 3, 4 meses de vida, o leite é o alimento preferencial do bezerro. Então, é importante que a vaca também seja bem nutrida para produzir a maior quantidade de leite possível. Depois ele vai se adaptando, né, conseguindo aproveitar mais a pastagem, aprendendo a pastar até mesmo com a sua mãe, e aí ele vai aproveitando melhor essa pastagem, ficando menos dependente do leite. Quer dizer, de olho na cria, vamos cuidar da mãe. Exatamente. Esse é o primeiro... Antes até do nascimento. O primeiro ponto é a vaca parir numa boa condição corporal, não deixar ela parir magra, porque se ela parir numa boa condição, ela vai ter mais condições de produzir leite para esse bezerro e vai sair um bezerro mais bem criado. E para os touros que vão entrar na estação de monta lá para setembro, outubro, até o fim do ano? Vale já dar uma olhada, né, no lote de torama, ver como é que está a condição dessa torama, né, ver se está numa boa condição ou se precisa de um trabalho em relação à nutrição. Você vê que a torama está magra, procurar uma pastagem de melhor qualidade para eles. Quando eu falo em qualidade, né, nessa época eu falo em mais massa. E aí trabalhar com uma suplementação. Se estiverem muito magro, uma suplementação proteica energética de 1 quilo, 1,5 quilo de uma raçãozinha, né, para esses touros por dia, é o suficiente para passar a seca e aí chegar lá na estação de monta para trabalhar bem. Agora, se estiverem mais magros ainda, aí trabalhar com uma ração de 2, 3 quilos por dia para realmente eles conseguirem se recuperar, para produzir um sêmen de qualidade e também terem condição física de fazer o serviço, né? A gente sabe que a estação de monta é curta, o touro trabalha bastante, então tem que ter condição física para tal, né? Nesse período de seca, fazer exame andrológico pode dar falso negativo? Olha, isso aí é uma boa pergunta para os especialistas na área de reprodução.
né? Eu sei que tem muita variação no andrológico, né? O profissional que vai estar fazendo o andrológico aí dos touros vai saber dizer melhor qual é a influência aí da nutrição nesse caso aí da produção de sêmen, né? Tá certo. Dr. Rodrigo Gomes, grande pesquisador da Embrapa Gado de Corte, aqui gentilmente comparecendo ao Pecuária BR para trazer informações importantes para o pecuarista que sofre, né? Com essa época de seca é terrível, né? É terrível, doutor? né? Por mais que a gente sabe que acontece todo ano, né, Zaidan? É verdade. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.